Então, a palavra de hoje, ela tá em Gálatas 5:1, né, que fala assim: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão." Amém? E aí, antes da gente começar, eu queria, se os irmãos tiverem a oportunidade de pegar um papel e uma caneta e anotar, eu vou fazer 3 perguntas. E eu queria que os irmãos anotassem a resposta dessas perguntas para que vocês reflitam sobre ela no futuro ou continuem refletindo sobre as respostas que vocês deram hoje. E que durante a palavra o Espírito Santo possa ir revelando mais a respeito dessas respostas que vocês vão dar, as perguntas que eu vou fazer. Amém? Então, a primeira pergunta é... Desculpa, irmãos, eu estou um pouquinho rouca, mas vai dar tudo certo. Quem você acha que Deus te criou para ser? Essa é a primeira pergunta, e eu vou dar um minutinho para os irmãos anotarem. Anotem as respostas, né? As suas respostas para a sua própria reflexão. Quem você acha que Deus te criou para ser? Amém. E a segunda pergunta: você é essa pessoa? Amém. E a terceira pergunta é: o que tem te limitado? O que tem te limitado a ser quem Deus te criou para ser? Amém? E é para reflexão dos irmãos. Guarda aí que enquanto Deus for falando, que isso possa gerar, meu computador, gerar mais respostas além daquelas que vocês já colocaram no papel. Amém? A palavra vai nos descrever várias coisas a respeito daquilo que Deus criou a gente para ser, né? Tem muitas descrições, né? A palavra toda de Deus vai estar falando das promessas e daquilo, do amor dele por nós, dos propósitos que ele tem para as nossas vidas, né? E eu peguei um versículo só para a gente, que cada um vai ter a sua resposta separada, né? Mas um versículo que vai trazer o que Deus tem para você, né? Está em Jeremias 29:11, que vai dizer assim: pois sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Plano de dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? Todos os dias eu oro pelos meus filhos antes de dormir, né? E por mim também, por muitas outras pessoas. E eu sempre falo assim: Senhor, que as nossas escolhas, que os nossos pensamentos, que os nossos planos estejam sempre alinhados com o teu propósito para nós, né? E aí ele vai falar que o propósito dele para nós é para nos dar esperança em um futuro, né? E aí a gente vai, e aí eu volto na pergunta: quem você acha que Deus te fez para ser, né? Ele fez você para prosperar e para te dar um futuro. E ele morreu na cruz para isso, para te dar a liberdade de ter um futuro, de ter esperança, né? E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre essa liberdade que está ali no versículo de Gálatas, né? De 5:1, que fala que foi para a liberdade que Deus te libertou, certo? E aí em Tiago 1:25,
ele vai falar um pouquinho dessa liberdade. E eu vou ler para vocês. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade. É lindo isso, é lindo. Esse detalhe é lindo, gente. Eu amo a palavra de Deus. E nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Mas eu queria uma atenção específica para o que ele fala aqui. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, vírgula, a da liberdade. Ele está falando a lei da liberdade. É lindo isso. Se a gente atentar que Deus. Tá, vamos falar. Ok, é a lei da liberdade, né? Por que que Tiago vem chamar a lei da liberdade? Porque a palavra liberta. A palavra, ela traz liberdade para as nossas vidas. E só por ela que a gente consegue verdadeiramente ser livre, né? Atentando para ela, perseverando e não. Desculpa, gente, meu filho saiu da cama. Filho, dá beijo. Desculpa, ele queria um beijinho. Só um minuto, filho, agora eu não posso. Go daddy, go daddy, go daddy, please. Ai, gente, me perdoe. Ok. Boa noite, filho. Dorme com Deus. Perdão, coisa de mãe. O pai tá com a pequenininha e ele fugiu do quarto e veio aqui me dar um beijinho de boa noite. Mas amém. E aí o que eu quero falar, né, sobre a lei da liberdade, né, que se a gente perseverar, né, perseverando e não sendo esquecidos, como ele falou, conseguiremos manter essa liberdade. E aí eu quero, né, falando um pouquinho mais dessa liberdade, eu queria falar de dois tipos, de duas situações onde a gente não consegue desfrutar dessa liberdade, que o Senhor foi lá, foi para a liberdade que ele nos libertou, ele morreu na cruz para nos dar essa liberdade. E por que que a gente não consegue, né? Quais são os dois principais motivos que a gente não consegue desfrutar dessa liberdade? O primeiro motivo é por ignorância, por falta de conhecimento, né? Se a gente não conhecer o Senhor e a sua palavra, a gente não tem como desfrutar dessa liberdade. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? Então, a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, nós temos acesso à liberdade para a qual ele nos libertou. Amém? E aí, a gente só consegue ser liberto por Jesus Cristo, quando a gente entende quem ele é, quando a gente tem conhecimento, quando a gente sai do plano da ignorância para o conhecimento, né, de quem ele é. E o ponto 2, que é o ponto que eu acho mais perigoso, vou dizer assim, mais complicado, que são as pessoas que são quando as pessoas não desfrutam da liberdade de Jesus por distorcer ou não entender completamente a palavra, o que pode ser feito ou por erro de entendimento mesmo, e pode também ser feito por conveniência, né? E assim a gente acaba voltando para a prisão de onde a gente saiu. Quando a gente absorve partes da palavra por conveniência, a gente volta para um estado de prisão da onde Jesus já nos libertou naquela cruz, né? Eu costumo falar que o texto fora de contexto, né? Ele abre a porta para o pretexto. Então, assim, muitas vezes a gente vai ver determinadas situações em que a pessoa pega um versículo da Bíblia, um versículo isolado, que faz parte de um contexto, e aplica para uma situação que não se encaixa. E aí
a gente está abrindo porta para heresia. E isso é o que eu estou tentando explicar, é a parte mais perigosa do motivo pelo qual a gente pode não estar desfrutando da graça, da liberdade, né? É quando a gente pega aquilo que nos convém da palavra e ignora o restante, né? Eu digo que esse segundo é pior porque o primeiro, né, no tempo da ignorância, você não sabe o que você está perdendo. Se você não tem conhecimento de tudo que Jesus tem para você, você não tem como saber o que você está perdendo quando você não está desfrutando da liberdade que é estar com Ele, né? Mas o segundo, eles, depois de já terem conhecido a liberdade, eles acabam voltando para a prisão. Esse é o mais perigoso, né? E quando Gálatas vai dizer permanecer em 5:1, né? Ainda no versículo inicial. Permaneceis firmes e não sujeitai-vos de novo ao jugo da escravidão. Ele está dizendo que Cristo nos libertou para a liberdade, né? Para que a gente permaneça na liberdade. No entanto, o ato de permanecer é uma responsabilidade nossa. Nessa parte da brincadeira, eu costumo dizer que a vida com Deus, eu acho que talvez eu já tenha falado isso aqui, mas eu sempre falo isso porque acho que para mim, ilustra bastante, né, o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus é como se fosse uma dança, né? Imagina você dançando com o Espírito Santo. Ele vai te guiando, mas tem os passos que você precisa fazer para completar essa dança. Mas tem que ser segundo aquilo que ele te guia, né? Se você já tentou dançar com alguém, né, que não te liderava, né, perfeitamente, você tentou, a gente é mulher, né? Normalmente é o homem que lidera. Quando a gente está dançando com alguém, normalmente é o homem que leva, né, a liderança na dança. Agora, se você não se deixar ser liderada, se não dançar nesse mesmo ritmo, você pode errar, né? Então, existe uma parte onde você é liderado e você se deixa ser liderado. Então, existe um movimento que é feito por mim, quando eu me deixo ser liderado nessa dança com o Espírito Santo. Né? Quando eu estou dançando com ele, eu preciso me entregar para que a dança, o ritmo da dança seja perfeito, não no meu ritmo, no ritmo dele. Mas existe a minha parte, né? A parte onde eu colaboro com isso. É igual, é, a perseverança, é o que eu estou falando da perseverança. A perseverança, existe uma responsabilidade minha de me manter dentro daquilo que o Espírito Santo me conduz. Existe essa parte a liberdade, ok, né? Agora já que eu sou livre, né? Eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, eu preciso ter uma responsabilidade nessa liberdade, né? Porque senão eu vou estar só pegando aquela corrente e colocando em mim novamente, né? O que a gente só consegue isso, né? A gente só consegue isso de ser livre em Cristo, ou não nos deixar cair no erro, ou não nos deixar é, distorcer a palavra de Deus, como eu estava falando, né? Cair nesse erro, se nós fizermos essa manutenção com responsabilidade. E eu digo que essa manutenção ela precisa ser feita com 3 ferramentas principais, tá? Da palavra de Deus, que é a confissão, que é a meditação e a prática, né? Se nós não confessarmos a palavra de Deus, se nós não meditarmos na palavra de Deus, se nós não praticarmos a palavra de Deus, a gente não consegue se manter naquilo que Deus nos instrui a fazer, né? Então, a gente cai no erro
não, que Jesus já me salvou, então eu sou salva, eu sou usada pelo Espírito Santo, mas eu já sei tanto da palavra, eu não preciso fazer meu devocional. Você não está fazendo a sua manutenção e você está às portas do precipício, né? É para a liberdade que ele nos libertou, mas a gente só consegue entender essa liberdade se nós andarmos fazendo a nossa manutenção. Não devemos, né? Mesmo eu entendo assim, né? Eu tenho uma dificuldade. Eu sou meio perfeccionista, né? Quando eu falei, não preparei a palavra do jeito que eu gostaria, porque eu gosto de preparar nos detalhes, tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer com detalhes. E às vezes esse perfeccionismo, ele é um jugo para mim, né? Deus, ele me libertou para que eu fosse livre. E às vezes eu vou lá, né? Tô colocando isso como exemplo, gente. Eu falo em muitas coisas, mas eu vou colocar isso como exemplo. Eu sei que é entre os irmãos que a gente confessa pecado, mas eu vou botar só um mínimo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com os meus erros. Muito grande. Então, quando eu falho, e eu não estou falando, irmãos, de falha tipo pecado, estou falando de falhas mínimas, tipo. Chamei alguém para almoçar aqui em casa e a comida não saiu como eu gostaria que a comida saísse. Essa falta de perfeição naquilo que eu fiz vai me assombrar por dias. E eu vou ficar me remoendo nisso de novo e de novo. E a gente tem a mania de colocar esses pesos nos nossos ombros que Deus já tirou, né? E o que eu quero dizer é que às vezes Deus nos deu certa liberdade e a gente vai lá, né, com os nossos achismos, com as nossas crenças pessoais, com talvez até crenças que foram colocadas em você, e você vai colocar essa corrente de novo em você e você vai viver sobre um jugo que Deus já tirou de você, né? Mas é porque o arroz não estava perfeito. Parece, desculpa a palavra, mas parece idiota. Mas é o que a gente faz todo dia, né? Se a gente, eu estou dando esse exemplo mínimo, porque se a gente comparar qualquer coisa com o sacrifício que foi feito na cruz por nós, qualquer coisa é estúpida, porque o valor que foi pago, ele não tem como ser comparado a nada, não é? Adultério ou uma perfeição, uma mania de perfeição, nenhum desses valores eles se comparam com o preço que foi derramado na cruz. Então, se eu for pecar e coloquei uma amarra no meu pé de novo, ou se eu fiz algo errado, né, ou que talvez na nossa mente racional não tenha o mesmo peso, que para Deus, na verdade, o peso é o mesmo, pecado é pecado, não importa o quão grande ou quão pequeno, eu tô tirando aquela corrente caída na cruz, aos pés da cruz, que Deus derramou, cortou ela com o sangue santo, e eu tô colocando de volta nos meus braços, nos meus pés. E aí eu pergunto, o que que a gente tá, por, qual é o motivo que a gente está abrindo mão da nossa liberdade? É físico, é mental, é psicológico, é emocional? Qual é? E qual é o valor que isso tem mediante ao valor pago naquela cruz? Foi para a liberdade que ele nos libertou. Que correntes eu tenho colocado em mim mesmo, né? E aí, eu queria. Peraí que eu me perdi aqui. E aí, o que eu quero perguntar para os irmãos essa noite é quais são as correntes que você tem pego no sangue derramado de Jesus por você na cruz,
que você está amarrando de volta na sua vida? A gente tem colocado essas correntes por ignorância ou por erro e distorção? Ou talvez por uma falta de cura? Quais são as correntes que você tem pego do sangue derramado na cruz? E aí eu quero que a sua mente vá lá na cruz, naquele sangue todo que foi derramado. E você imagine você agarrando, e ele morreu por isso. Ele morreu por isso. Ele morreu por isso, para que nós tenhamos liberdade. E aí você vai lá na corrente que ainda está gotejando de sangue do seu Senhor, e você vai lá e coloca de novo no seu pé. Você vai lá e amarra de novo nas suas mãos, por coisas que talvez sejam pequenas, talvez para nós sejam grandes, mas para Deus, se a gente pesar ao valor do sangue de Jesus Cristo, é tudo sem valor. É tudo sem valor, né? A liberdade em Cristo, ela é definitivamente um presente precioso, e a manutenção dela é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Para isso a gente precisa entender, né, algumas coisas. A gente precisa entender quem é que nos escraviza. Quem é que, da onde que está vindo, né? Porque está falando, não volteis de novo a ser escravizados. Eu queria entender quem é que nos escraviza. Que a gente, geralmente, na medicina, na psicologia, que eu sou psicóloga, e a gente quer saber aonde está a raiz do problema. Aonde que está a raiz do problema, para que a gente, a partir do diagnóstico certo do problema, a gente possa atacar a doença, certo? A gente não consegue a gente não consegue curar um resfriado com um remédio para o coração, né? Então a gente precisa saber a raiz do problema para que a gente dê o medicamento correto para aquela situação, né? E aí aqui ele vai dizer para que não voltem à escravidão, para que não voltem a ser escravos, em Gálatas, né? Permanecer para que vocês não voltem para o jugo da escravidão novamente. E aí eu pergunto, e a gente vai lá na raiz do problema. Quem nos escraviza? Quem nos escraviza? João 8, do 31 ao 36, vai nos dar essa resposta, e eu vou ler para os irmãos, amém? Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem que nos escraviza? É o pecado, né? E o pecado, o problema da escravidão, né, do pecado, é que é uma luta muito difícil de vencer, porque existe uma natureza pecaminosa em nós, né? E essa natureza pecaminosa, ela tem uma força em nós que sozinhos é muito difícil vencer. E aí você pode falar, Joyce, mas é difícil, né? Isso é difícil, é muito difícil isso. Sozinho, realmente, eu vou dizer que é impossível. É impossível sozinho. Mas com o Espírito Santo, mas com a palavra de Deus,
Porque aqui está dizendo, se verdadeiramente a palavra, ela te liberta. É a palavra que te liberta, né? O verbo vivo te liberta. Então, sozinho, é igual, é outra coisa que eu costumo falar também. Um homem tinha uma exemplificação. Ele tinha 2 cachorros. E ele botava esses cachorros para lutar. E ele sempre, e era de apostas, né? E sendo aquele cachorro que ele gostaria que vencesse, naquela semana, ele ia alimentar mais aquele cachorro, né? E aquele que perderia, ele ia alimentar menos. Então, como que a gente vence o pecado? Alimentando o espírito. Sem alimentar o espírito, sem alimentar a alma, sem meditação, sem a confissão, a meditação e a prática da palavra de Deus, a gente está alimentando a carne. Então é uma luta vencida. Se, porém, nós confessarmos a palavra, meditarmos na palavra e praticarmos a palavra, nós estamos alimentando o espírito. É esse cachorro que vai ganhar a luta. Aquele cachorro que você mais alimentar é o cachorro que vai ganhar essa batalha, né? Então, e aqui está falando. E disse Jesus, né? Verdadeiramente, se os meus discípulos conhecerem a verdade, e a verdade vos libertará. Então, não tenho como conhecer a verdade se eu não medito nela. Não tenho como conhecer a verdade se eu não pratico ela. Eu até tenho como conhecer e não praticar, mas se você anda com o Espírito Santo, se você dá a ele essa liberdade, ele vai te transformando de um jeito que a prática da palavra de Deus vai ser uma realidade na nossa vida, né? E aí eu queria saber, né, de vocês, aquela pergunta que eu fiz antes, o que que tem te limitado, né? Logo no começo eu fiz essa pergunta. O que que tem te limitado? E aí eu coloquei algumas perguntas aqui para ajudar os irmãos a tentar refletir na sua vida, assim como eu reflito, né? Eu refleti quando Deus me deu essa palavra. O que que tem te limitado, né? É a falta de perdão? O que que tem te limitado? O que que tem te acorrentado? Qual é a amarra que a gente está colocando de volta nas nossas mãos e nossos pés? Qual é o peso que a gente está dando, né? Que está sendo maior do que a liberdade em Cristo que foi nos dada naquela cruz? É uma falta de perdão? São as distrações da vida que têm tomado o lugar de Deus nos nossos dias? Ah, porque eu estou muito ocupada. Ah, porque o Facebook, a internet, ou o marido, os filhos, a igreja. A igreja. Às vezes a gente se consome tanto com os afazeres da igreja que a gente já tá fazendo. Só um minutinho. Marido, can you put a little bit down, Lord? Os afazeres da igreja que a gente já está fazendo como se fosse nossa obrigação, né? Não está fazendo mais por amor, por prazer. Já virou uma distração. Já desconectou a gente do objetivo, do propósito inicial que Deus cuidou, Deus fez, né, para nós. É um trauma que ainda tem um peso nas suas ações e decisões. Ah, um dia fulano fez isso comigo e eu até hoje eu respondo, as minhas emoções respondem por mim, né? Eu já respondo agressivo, ou já respondo defensiva, ou então eu não consigo ter um relacionamento com os meus irmãos por causa de um trauma, né?
É isso que está te acorrentando fora da liberdade que Deus te chamou para viver? É um desejo de fazer algo que Deus já te falou que não era para você? Você está lutando com Deus, barganhando com Deus sobre algo que Deus já falou estritamente. Olha, esse relacionamento não me agrada. Essa pessoa não é para você. Esse negócio não não dignifica o meu nome. A maneira com que você está administrando suas finanças, a maneira com que você está dizimando na igreja, a maneira é um desejo de fazer algo que Deus já falou para você que não é para você? É isso que está te prendendo? É o orgulho? Muitas vezes quando a gente tem muitos anos de evangelho, né? E eu peço a Deus para me levar na casa do oleiro de novo, de novo, de novo, de novo, porque a gente se orgulha do evangelho, né? E a gente fala, mas eu conheço a palavra, eu conheço Deus. Quantas vezes eu falei isso? Eu conheço Deus, né? Que eu e Deus, ó. E a gente deixa esse orgulho tomar conta da gente. E aí a gente olha para um irmãozinho que chegou recentemente na igreja e a gente se acha no direito de julgar, se acha no direito de diminuir. Nem que seja só na nossa mente. Às vezes a gente nem expressa, mas aquele que te fez conhece o teu coração. É o orgulho? Sou crente há mais de 30 anos. Que isso? Você acha comigo? Não. É orgulho? Orgulho é uma corrente que a gente pode estar colocando nas nossas mãos, nos nossos braços e nos afastando dessa liberdade, desfrutar a liberdade do evangelho. É um medo? Não vou evangelizar. O que eles vão pensar de mim? É o medo? Não vou entregar essa palavra não, porque o que a pessoa vai pensar? Que eu sou maluca? Ou 1.500 possibilidades de medo, né? Às vezes o medo nos trava, nos para, não nos deixa avançar. São as correntes que nós colocamos em nós mesmos. A corrente que a gente vai lá no sangue de Jesus, pega de volta e coloca. É a religiosidade. Doutrinas e coisas e pequenos detalhes que a gente faz e a gente está... que a palavra de Deus não nos deu. Não nos instruiu daquela forma. Foram doutrinas criadas. E às vezes, a gente acha que está seguindo. Não, é porque eu sou crente, não posso. Não... E às vezes não foi isso que Deus falou para você fazer, mas a gente cresceu dentro, né? Eu cresci ouvindo isso, mas a gente não renovou a nossa mente na palavra de Deus e a gente foi levado a acreditar em coisas que, na verdade, foi um pastor que falou muitos anos atrás e a gente carregou com a gente esse tempo todo. E um pastor que talvez estava no erro, que talvez não teve o entendimento correto daquela palavra. E a gente ainda carrega, né, determinadas coisas. Né? Eu estava comentando num grupo esses dias que a gente tinha... que eu nunca quis ser rica, nunca pensei em ser rica, achava ser rica pecado. Por causa de uma mentalidade que me foi colocada que crente precisava ser humilde. Mas humildade não é falta de prosperidade. Mas na minha cabeça, humildade era pobreza.
E muitas igrejas pregavam isso, que humildade era pobreza, que você não podia ter um carro novo, que era você estar querendo rico, querendo ser rico, que o dinheiro tomar conta do seu coração. Não. Existe um equilíbrio em todas as coisas. E a palavra de Deus nos promete prosperidade. Então, determinadas crenças e religiosidades que nós tínhamos no passado, elas precisam ser quebradas pela palavra de Deus, pela verdade da palavra de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente e fazer a nossa manutenção, conhecendo a palavra além daquilo que o pastor nos fala. Porque, em nome de Jesus, eu creio que o pastor, né? Se eu estou dentro daquela igreja, o pastor está debaixo da cobertura do Senhor e tem buscado ao Senhor. Mas existe uma responsabilidade que eu preciso fazer, que é a minha parte. Minha responsabilidade é buscar o meu Senhor no meu secreto, no individual, ler a minha palavra, renovar a minha mente, buscar o conhecimento nas profundezas de quem Ele é. Isso é a minha parte. Que não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo que vai fazer por mim, não tem mamãe e papai que vai fazer por mim. Isso é comigo e Deus. Amém? Então, o que tem te acorrentado e te limitado de atingir o propósito que Deus te criou para? Porque a gente se coloca, a gente se encontra tão preso na nossa realidade carnal que muitas das vezes a gente esquece que você foi criado para um propósito divino. Não foi. O propósito que Deus te criou não foi para você arranjar um bom emprego, não foi para você ter sucesso ou para você. O propósito que Deus te criou foi para o reino. Isso aqui, isso aqui passa, mas a nossa mente carnal ela fica tão cheia, né? A gente se ocupa tanto dessa realidade que a gente esquece da realidade do céu. E a gente só consegue visualizar essa realidade do céu quando nós entendemos a liberdade que Cristo nos deu nele, através da palavra dele. Que a gente se tira as roupas, né? A gente se despe da, da nossa natureza carnal e a gente abraça a nossa natureza espiritual. E aí é quando a gente tem um entendimento daquilo, daquilo que o Senhor criou a gente para, o nosso propósito. E aí quando a gente entende o nosso propósito e olha e foca nesse propósito, a gente tem mais força para se desvincular das cadeias que tem nos prendido, tem nos limitado e não tem deixado a gente avançar, que foi para a liberdade que ele nos libertou, né? E essas correntes, né? Essa corrente é um mau comportamento que a gente aprendeu do passado, um passado que você não vive mais e que não se encaixa mais nessa vida com Cristo, né? Eu conheci alguém, essa pessoa é uma pessoa que estava dentro da igreja há muito tempo, mas de vez em quando ela falava um palavrão. De vez em quando ela falava um palavrão. Um dia ela teve um sonho onde uma cobra, ela, ela tinha uma cobra, mordia ela. E aí, quando ela olhava a cobra parecia um cachorrinho pequenininho. E o Senhor me deu esse entendimento. É que ela achava que aquilo que estava saindo dos lábios dela era indefeso. Não era um problema tão grande. Mas que, na verdade, era uma cobra que estava mordendo ela, né? Às vezes é um mau costume
que você aprendeu no passado e que você acha que não é tão. Ah, nem isso é pouca coisa, é só um palavrão que sai de vez em quando. Às vezes é uma cobra que tá te mordendo e tá te aprisionando e tá te não deixando você avançar. Amém? Às vezes é uma maneira de pensar que foi construída a partir de algo que foi falado para você, né? Alguém que falou para você quando você era criança, ou sua mãe, ou seu pai, ou um ente querido, falou quando você era criança. E você criou né? Você criou na sua mente que você não poderia decepcionar aquela pessoa. Então você vive para atender a expectativa dessa pessoa sobre você e não a expectativa que Deus tem sobre você. E eu vou compartilhar isso, que foi de alguém muito próximo. Quando essa pessoa era criança, era bebê, né? Na verdade, antes dessa pessoa nascer, o pai e a mãe dela queriam um menino. Eles queriam um menino. Eles falavam, vai ser um menino, vai ser um menino, vai ser um menino, vai ser um menino. Quando essa criança nasceu, era uma menina. E aí, o pai dessa criança falava, não podia ser um menininho? Poxa, não podia ser um menininho? E essa criança acabou crescendo, não, eu sou forte, eu posso, não sei o quê, para atender uma expectativa, se vestindo como menino, se comportando como menino para atender uma expectativa de alguém sobre ela. E hoje, essa pessoa tem um relacionamento com uma menina. Criou-se dentro dela uma necessidade de atender uma expectativa que não era dela. E isso virou uma amarra na vida dela, uma corrente. Que só o sangue de Jesus pode curar aquela ferida, pode tratar e pode dar a liberdade que ela precisa. Mas existe uma parte que nós precisamos fazer. A nossa responsabilidade de querer, de buscar, de conhecer mais do Senhor. Existe a nossa responsabilidade nessa dança. Então eu te pergunto, é algo que alguém te falou quando você era pequeno? Que você viveu a sua vida para atender essa expectativa que não é de Deus na sua vida? É uma corrente, né? Gálatas 4, de 4 a 7, vai dizer assim. Já estou caminhando para o final, irmãos. Gálatas de 4 a 7. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Às vezes a gente pode pensar, né? Fala, Joyce, tá. Mas você tá falando aí, é fácil falar, né? É muito difícil. É muito difícil, Joyce. Né? Esse último caso que eu falei, é muito difícil se livrar dessas amarras, né? Do pecado, né? Essas amarras emocionais, a amarra de falta de perdão. É muito difícil, eu falo, como eu falei antes, é impossível. Não é só difícil, é impossível. O único jeito da gente se livrar delas, né? E não pegar elas novamente é fazendo a manutenção correta. A manutenção que nos foi dada naquela cruz. Assumindo a nossa responsabilidade no papel de guardiães da nossa liberdade em Cristo, com zelo e com a ajuda do Espírito Santo.
Sem isso, é impossível. Sem a gente usar a espada, que é a palavra de Deus, confessando, meditando e praticando na palavra, é impossível, mas com Ele, tudo posso naquele que nos fortalece. Com Ele é possível. Porque é quando nós somos fracos, é que Ele é forte. É na nossa fraqueza, o poder dele, a palavra de Deus diz, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Fala, Joyce, é muito difícil, então clama a ele, que ele está pronto. Ele está pronto para se manifestar na nossa vida. A palavra do filho pródigo vai dizer que quando o pai avistou o filho de longe, o filho nem chegou perto, ele não precisou andar o caminho todo, não. A palavra vai dizer que o pai correu. A palavra diz que ele correu ao encontro do filho. Ele não andou, ele correu ao encontro do filho. Ele só precisou do filho fazer a parte dele, de querer voltar. Ele avistou a distância. Paulo diz que ele avistou a distância e o pai correu. Aqui fala, nós somos filhos. Somos filhos. Filhos. E a partir do momento que a gente assume a nossa responsabilidade de falar, Senhor, eu quero tirar essa corrente de mim, não aguento mais viver nesse peso dessa corrente. Ele corre para te resgatar. Ele corre para te salvar, ele corre para te livrar. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque você não é mais escravo. Você é filho. Você é filho. É filho. O jugo do pecado, o jugo da mentira, da escravidão, do pecado não está sobre você mais. Você é filho. Basta você falar, Pai, me ajuda a me livrar dessa dor que eu não consigo perdoar essa pessoa. Mas é para entregar de verdade. É falar da boca para fora. Não, já perdoei. É entregar. É como eu falei da questão da dança. Se deixar ser conduzida pelo Espírito Santo nessa dança. É entregar. Se deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Entrega para Ele as correntes que estão te limitando, te prendendo, longe do propósito que Deus te criou para. O propósito de Deus para a sua vida, ele é perfeito, maravilhoso e lindo. A palavra de Deus vai dizer que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E que o plano que ele tem para você, para te dar um futuro e esperança. Vai ser uma falta de perdão que vai te prender longe desse propósito. Entrega. 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 Pois vocês não receberam, no 15 ele vai dizer, peraí, desculpa, no Romanos 8, 9 ao 17, que eu vou ler agora. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Deus é lindo, gente. E eu quero terminar falando isso. A palavra de Deus é linda. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Para entender na sua totalidade o peso das correntes que nós colocamos em nós mesmos, a gente precisa capturar a verdade do quão preciosa é a liberdade que Jesus nos deu naquela cruz. E entender e eu entendo, né, que essa compreensão ela é contínua e progressiva. Né? Há 20 anos atrás, eu achava que eu entendia, mas hoje, na caminhada com o Senhor, eu consigo entender que 20 anos atrás eu não entendia nada. Eu entendia muito pouquinho. E então é progressivo, é fazendo a manutenção, é confessando, né? É praticando a palavra, é meditando na palavra, é progressivo. E cada dia Deus ele vai se revelando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E vai nos dando a força necessária para a gente ir tirando aquelas correntes que a gente nem sabia que estava aqui. Né? Às vezes, é como eu falei, às vezes foi algo que você ouviu quando era criança e você achava, não, estou liberta disso, mas aí você tem um comportamento, você fala, "Então, onde que veio esse comportamento? De algo que eu ouvi, de algo que me foi ensinado, e a gente só consegue ter essa compreensão quando a gente mergulha em quem Deus é, né? A gente só consegue ter essa compreensão quando a gente mergulha em quem Ele é, porque quando a gente mergulha em quem Ele revela o real propósito que Ele tem nas nossas vidas para nós. Então, o que eu quero terminar dizendo, irmãos, essa noite, para você e para mim, né? Que o preço que Ele pagou foi muito caro para que a gente continue sendo escravos. Para a gente continuar amarrado a coisas que o valor não se compara com o que Ele tem para nós. E que de alguma forma tem nos limitado e não nos deixado avançar. E eu declaro hoje, na minha vida, na tua vida, irmão, em nome de Jesus, seja livre. Seja livre. Seja livre. Livra e viva a liberdade que Deus te chamou para viver. Em nome de Jesus, sejamos livres. Amém? É isso que o Senhor me deu. Eu agradeço a minha oportunidade.